noite. Graças a Deus por mais uma semana que passou e também ainda lamentamos não podermos estar congregados em nosso prédio, no lugar onde costumamos nos reunir como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Esperamos no Senhor que o mais logo vamos poder estar todos juntos. Até lá vamos continuar confiando em nosso Deus, entregando a Ele toda essa situação, não depositando a nossa confiança no homem, mas na soberania e no poder do nosso Deus. Com certeza tudo quanto tem acontecido é para um fim em que Deus ele vai ser glorificado e que o povo de Deus vai ser abençoado. Graças a Deus, pessoas têm já chegado a Cristo, têm chegado à fé, chegado à salvação, mesmo durante esse período. Hoje nós vamos concluir o nosso assunto sobre o Cordeiro de Deus. Esse é o terceiro domingo que temos estudado esse assunto e hoje nós vamos concluir, mas eu gostaria de introduzir esse assunto com uma palavra de oração. Então vamos orar ao nosso Deus. Nosso bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua soberana graça sobre as nossas vidas, Teu amor infinito. Pedimos ao Pai que o Senhor nos abençoe mais uma vez, enquanto meditamos na Tua Palavra, nos fortaleça, nos anime o coração, nos ajuda a nos alegrarmos, ó Deus, na Tua salvação. Também, Pai, pedimos em favor daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo, que ainda não nasceram de novo. Que o Senhor abra o entendimento, ó Deus, destes e os ajude, Pai, a confiar em Cristo como seu Salvador. Ajude-os a entender que não há outro caminho para a salvação. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Cristo. Amém. Para concluir os nossos estudos sobre o Cordeiro de Deus, que nós iniciamos esse assunto no domingo de Páscoa, há 3 domingos atrás. Hoje, então, nós vamos ter a parte 3, a parte final desse estudo. E gostaria de ler aqui de novo João, capítulo 1, os versículos 29 até o versículo 31. João, capítulo 1, do verso 29 ao 31, diz: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Estas são palavras do profeta João Batista, e um dos versículos bem conhecidos desse evangelho, do quarto evangelho, é esse versículo 29 que diz: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É com base nesse versículo que nós temos abordado sobre esse tema tão precioso, o Cordeiro de Deus, principalmente nessa última parte aí na declaração que João Batista fez acerca de Jesus Cristo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É com base nessa afirmação que nós temos desenvolvido aqui os nossos estudos. No primeiro estudo, que foi feito no domingo de Páscoa, nós destacamos essa primeira verdade sobre Jesus, que ele é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. E foi destacado aí que, como Cordeiro, Jesus ele é o substituto. Jesus é o nosso substituto, aquele que carregou em nosso lugar os nossos pecados, a punição que os nossos pecados mereciam. Nós vimos nesse estudo que ao longo de toda a história, começando inclusive ainda no Jardim do Éden, logo que o homem pecou, que
um ser substituiu o homem por causa do seu pecado. Quando o homem deveria ser punido por causa do seu pecado, Deus mostrou a sua graça providenciando um substituto. E ao longo do Antigo Testamento foi prometido esse cordeiro que seria o substituto do homem. Esse cordeiro é o Senhor Jesus Cristo, como disse João Batista. No último domingo, nós destacamos, em continuação à afirmação de João Batista, que Jesus é o Cordeiro de Deus. E essa afirmação comunica que Deus é o provedor do nosso substituto. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o nosso substituto, e ele é o Cordeiro de Deus. Isso significa que o próprio Deus foi quem providenciou o Senhor Jesus Cristo como um substituto. Nesse segundo estudo, nós vimos várias passagens das Escrituras em que mostram que Deus ele deu o seu Filho, ele enviou o seu Filho, ele doou o seu Filho como uma demonstração do seu amor por nós. Ele deu o seu Filho como substituto. Citando aqui, por exemplo, João 3,16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo foi dado por Deus como uma expressão do seu amor, foi dado como nosso substituto, para que, ao crermos nele, não venhamos a perecer, não venhamos morrer eternamente, mas ter a vida eterna. Hoje nós vamos concluir com a última parte desse versículo, dessa afirmação de João Batista. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus. E a parte final dessa afirmação é que tira o pecado do mundo. Então a verdade que nós vamos estudar hoje sobre o Cordeiro é que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos diz aí o nosso versículo base, João 1:29. E há duas observações importantes a serem feitas aqui, e o nosso estudo vai abordar essas duas observações. A primeira observação é que a obra que Jesus faz é a obra que Jesus faz como Cordeiro de Deus. Qual é a obra que ele faz? Tira o pecado. E a segunda observação é que Jesus tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado e ele tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver essas duas observações ao longo do nosso estudo aqui. Então, primeiro, Jesus tira o pecado. Jesus é um substituto que tira o pecado. Contrapondo essa verdade com os substitutos, os animais que substituíam o homem nos sacrifícios que eram feitos no período do Antigo Testamento, nós vamos ver que aqueles animais que eram oferecidos como substituto, eles não tinham a capacidade de tirar o pecado, de remover o pecado. Em Hebreus 9:26, por exemplo, diz: mas agora ele, falando de Jesus Cristo, apareceu uma vez por todas. Isso significa de uma vez por toda, é algo que não vai precisar ser repetido. Jesus Cristo não vai precisar aparecer novamente como um sacrifício. Ele não vai precisar vir de novo para morrer, para ser sacrificado novamente, porque o que ele fez, nós vamos ver logo mais, foi suficiente. Então é algo que não precisa ser repetido. Então ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para, olha o objetivo, aniquilar o pecado. Jesus Cristo ele veio para erradicar, eliminar, remover o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então esse foi
um dos principais objetivos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo é tirar o pecado. E essa verdade, essa finalidade da morte de Jesus Cristo, ela aponta também para qual é o nosso principal problema, o problema mais grave que nós temos. Infelizmente, surgem pessoas hoje ensinando ou dando indicações de que o nosso maior problema seja a pobreza, que o nosso maior problema são os problemas de relacionamento que temos uns com os outros, que é falta disso, falta daquilo, que o nosso principal problema são doenças que vão surgindo, mas quando nós vamos para as Escrituras, para a verdade de Deus, nós entendemos, percebemos que o nosso maior problema não é a pobreza. O nosso maior problema não são as dificuldades que nós enfrentamos, não são os sofrimentos que nós passamos. O nosso maior problema é o pecado. E parte dos problemas que nós enfrentamos, talvez seja melhor dizer todos os problemas que nós enfrentamos, é consequência da presença do pecado em nossa vida. E como nós já vimos em outro momento, todos nós somos pecadores. Não há exceção, todo homem é pecador, então todo homem vai sofrer as consequências do pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio para primeiramente nos livrar da pobreza, ele não veio para primeiramente nos libertar das nossas doenças, não veio para primeiramente nos libertar dos nossos sofrimentos, nem ele veio primeiramente para nos garantir o céu. Todas estas coisas são consequências. Sim, enfim, não agora, mas em um momento final, Deus vai nos livrar da pobreza, Deus vai nos livrar das nossas doenças, Deus vai nos livrar dos nossos sofrimentos, Deus vai nos abençoar com o céu, àqueles que creem nele, mas isso são bônus do maior presente, do maior benefício que a morte do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo nos traz, que é tirar o pecado das nossas vidas, aniquilar o pecado. Porque também, ao fazer isso, ao tirar o pecado, é que nós nos tornamos, enfim, parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E esse é o objetivo maior de Deus, que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Então ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento não tinham essa eficácia, esse poder, essa capacidade de aniquilar, de erradicar o pecado. Lá em Hebreus 10:1 diz, por isso ela nunca consegue, falando das ofertas no período do Antigo Testamento, as ofertas de animais, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Aqueles sacrifícios, eles tinham sim os seus benefícios, por meio deles as pessoas obtinham sim o perdão de Deus, mas eram sacrifícios imperfeitos. Eram sacrifícios que não transformavam o ofertante, diferente da oferta realizada pelo Senhor Jesus Cristo, que tem o poder de transformar o ofertante. No caso, o ofertante foi Deus, mas transformar o beneficiário dessa oferta, que somos nós os pecadores, e porque o benefício maior aí é tirar o pecado de nós, resolver sim, de modo definido, o nosso problema. Se aqueles sacrifícios resolvessem definitivamente o problema do pecado, então eles não seriam mais necessários. Se ao ofertar um animal eu conseguisse resolver o problema do meu pecado, então eu não precisava oferecer uma segunda vez, uma terceira vez, porque o problema do meu pecado teria de forma definitiva sido resolvido. Mas por que
ano após ano, dia após dia, eram necessários ser oferecidos aqueles sacrifícios, porque eles não traziam uma solução definitiva. Por isso, Hebreus 9:26 diz que Jesus ele apareceu uma vez por todas para aniquilar o pecado, ou seja, é algo que não precisou ficar acontecendo. Jesus Cristo não precisou ficar vindo a cada 2000 anos, ou a cada 100 anos, ou a cada ano. O sacrifício que ele fez foi eficaz, foi definitivo. Hebreus 10, 3-4 diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação. Por que aqueles sacrifícios eles eram repetidos? Porque aqueles sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível, observe aí a parte que está sublinhada, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Não era a intenção de Deus que aqueles sacrifícios removessem os nossos pecados, até porque eles não tinham poder para isso, eficácia para isso. E isso aponta também para o fato que as nossas obras, ou nada que nós façamos, tem essa capacidade de tirar de nós os nossos pecados. Algumas pessoas, às vezes pensam assim: eu vou deixar para me comprometer com Deus, para buscar Deus, quando eu resolver o problema do meu pecado. Mas nós não conseguimos, por nós mesmos, resolver o problema dos nossos pecados. Todo o esforço que nós fazemos nessa tentativa de resolver por si só o problema do nosso pecado seria a mesma coisa de estarmos oferecendo aqueles touros, aqueles bodes. Não tem o poder de tirar o pecado. Hebreus 10:11 diz: dia após dia, todo sacerdote, isso era o que acontecia no período do Antigo Testamento, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. O mesmo pode ser dito acerca dos nossos esforços próprios na tentativa de resolver os problemas dos nossos pecados. Nós não vamos conseguir, assim como também os sacrifícios repetidos daqueles animais, embora trouxessem o perdão de Deus, não tinham a capacidade de remover o pecado. Em contraste com a ineficácia dos sacrifícios de animais, temos a eficácia do sacrifício de Cristo. Lembrando que nós estamos pensando aqui na última parte de João 1:29, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, acerca da morte de Cristo, do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Cristo, Hebreus 10:12 diz: mas quando este sacerdote, esse sacerdote é uma referência a Cristo, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Jesus ofereceu um sacrifício e esse sacrifício é válido para sempre. Isso significa também que não há um prazo de validade para a morte do Senhor Jesus Cristo, os benefícios da morte de Cristo. Não vai chegar um certo tempo em que agora nós vamos pensar em um outro meio de salvação. O sacrifício de Cristo não é mais válido para que alguém possa ser salvo. Não. O sacrifício dele foi para sempre. E um único sacrifício foi feito pelos pecados. Por que um único? Por que não precisa ser repetido? Porque ele é eficiente, ele é eficaz, ele resolve de forma definitiva o problema dos nossos pecados. Hebreus 10:14 diz: por meio de um único sacrifício, o autor de Hebreus ele enfatiza bastante essa ideia, por meio de um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados.
acerca das ofertas de animais oferecidos no período do Antigo Testamento, o autor diz que ele não tem esse poder de aperfeiçoar os adoradores, mas acerca do sacrifício de Cristo, desse único sacrifício que ele fez, ele aperfeiçoa sim e aperfeiçoa para sempre os que estão sendo santificados. Isso mostra que a morte do Senhor Jesus Cristo, ela é eficaz para resolver o problema não só temporariamente, mas para resolver o problema de forma definitiva, de modo eterno. Os benefícios do sacrifício de Cristo são benefícios eternos. É uma morte, um sacrifício que é eficaz, que tem o poder de tirar os nossos pecados. O sacrifício de Cristo é tão eficaz que resolve, não temporariamente, como eu já estava dizendo, mas para sempre o problema do nosso pecado. E essa mensagem, ela só não é importante, ou só não vai parecer importante, só não vai parecer algo tão gracioso, tão maravilhoso, uma mensagem tão maravilhosa, só não vai parecer assim se nós não estivermos cientes da gravidade do nosso pecado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa mensagem só não é importante se eu não enxergo a gravidade do meu pecado. Se eu acho que o meu maior problema é só a questão de pobreza, a questão de sofrimento, como por exemplo os israelitas, quando Jesus Cristo veio, para eles o maior problema era o fato de eles serem escravos, estarem subordinados ao Império Romano. Eles não estavam enxergando a gravidade do seu pecado. Então, por conta disso, eles rejeitaram o Salvador, porque o Salvador não estava oferecendo naquele momento uma libertação do poder político de Roma. E muitos hoje têm rejeitado o Salvador Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não está oferecendo, nesse momento, uma solução para a pobreza, uma solução para as doenças, uma solução para os problemas de relacionamento, uma solução para o sofrimento. Não é isso que ele está oferecendo nesse momento. Ele está oferecendo o perdão dos pecados, ele está oferecendo, por meio da sua morte, a solução para o problema dos nossos pecados. Então, porque nós não enxergamos a gravidade que é o nosso pecado, nós rejeitamos o Salvador e buscamos outras coisas que possam oferecer alívio para aquilo que nós achamos que é o nosso principal problema. O nosso principal problema é o fato de sermos pecadores, a realidade de que somos pecadores. O sacrifício de Cristo é tão eficaz que resolve não temporariamente, mas para sempre o problema do nosso pecado. O sacrifício de Cristo tem o poder de remover o nosso pecado. Não importa o que você faça, quantas orações você faça, quantas penitências você pague, quantas promessas você faça, quantas decisões você faça, achando que com isso você vai deixar de ser pecador, na tentativa de remover esse mal, o pecado que habita em você, você não vai conseguir. Como diz um cântico que nós entoamos do cantor cristão, orações não salvam, obras não me salvam, e outras coisas mais. O chorar não salva. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, foi Ele mesmo quem padeceu, sobre a cruz por mim morreu. Obras não me salvam, o chorar não me salva, quem me salva é o Senhor Jesus Cristo. Somente o sacrifício dele tem o poder de remover o nosso pecado. Agora, em que sentido é que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, tira o nosso pecado? Essa é uma pergunta importante para nós refletirmos. Em que sentido Jesus Cristo tira o pecado?
Jesus Cristo tira o pecado, remove o pecado como uma barreira diante de Deus. Ou seja, o pecado ele cria entre o homem e Deus uma barreira, uma separação. E essa barreira nós não conseguimos ultrapassá-la por nós mesmos e nem nós conseguimos removê-la por nós mesmos. A morte de Cristo, o sacrifício de Cristo é que remove essa barreira por meio do perdão. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo provém de Deus que nos reconciliou. A ideia de reconciliação aí é de fazer as pazes. A ideia nós estávamos em inimizade com Deus. Havia uma barreira no relacionamento entre o homem e Deus, e essa barreira ela é removida por meio de Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, através da morte do Senhor Jesus Cristo, Deus ele remove essa barreira de maneira que nós podemos agora ter comunhão com Deus, estar em um relacionamento com Deus. Porque por meio da morte do Senhor Jesus Cristo, Deus ele nos concede o perdão. A reconciliação ela acontece, o restabelecimento de um relacionamento acontece por meio do perdão. Se você ofendeu alguém ou alguém lhe ofendeu, e isso causou algum problema ali no relacionamento de vocês, vai precisar alguém conceder perdão para que o relacionamento ele seja estabelecido. O perdão de Deus ele é concedido a nós por meio do sacrifício de Cristo. E por causa disso, nós agora não temos mais essa barreira causada pelo pecado. Embora ainda por enquanto continuamos sendo pecadores, mas a barreira foi removida, essa separação que o pecado causava entre o homem e Deus é removida quando esse homem confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, quando esse homem aceita o sacrifício de Cristo como seu substituto. Então essa barreira ela é removida. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Também, Cristo ele tira o pecado, Jesus Cristo ele tira o pecado, no sentido de que o senhorio do pecado é removido das nossas vidas. A Bíblia ensina que o homem, ele, por natureza, é escravo do pecado, está sujeito, ligado ao pecado e que o pecado é senhor sobre a vida do homem. Nós não conseguimos deixar de pecar. Não importa quantas decisões você tome por exemplo, eu não vou mais mentir. Pode ser que você consiga deixar de mentir, mas você vai continuar pecando de uma outra maneira. Nós não conseguimos deixar de pecar por nós mesmos, porque o pecado ele é senhor, naturalmente é senhor sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração. Em João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E no contexto aqui de João 8, Jesus ele está falando da escravidão ao pecado. Ele disse lá em João 8 que todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas há essa mensagem de esperança que é: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Somente Jesus Cristo tem o poder de nos libertar do senhorio do pecado. Jesus Cristo ele tira o pecado por remover a barreira que o pecado causa entre nós e Deus. E Jesus Cristo tira o pecado porque o pecado, embora ainda presente, mas ele não é mais o Senhor na vida daqueles que creem em Jesus Cristo.
Quando você crê em Cristo, Jesus Cristo passa a ser o Senhor de sua vida. Embora o pecado de alguma maneira ainda esteja presente, mas ele não é mais o Senhor, não é mais ele que controla. E agora, porque você tem um novo Senhor, que é Jesus Cristo, você vai lutar contra esse pecado para que ele não assuma a direção da sua vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse versículo nos faz pensar de outra maneira também. Se não fomos libertos ainda por Jesus Cristo, ainda somos escravos do pecado, ainda não estamos livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, significa que só há liberdade verdadeira quando essa liberdade é realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Então pense, você de fato é livre? O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, já lhe libertou da tirania do pecado, do senhorio do pecado? O pecado ele se torna escravo, nos fazendo pensar que é a gente que está no controle, mas ele domina a nossa vida. Precisamos de Jesus Cristo para que ele venha nos liberte do senhorio do pecado. Só Jesus Cristo tem esse poder. Ainda, Jesus Cristo, além de tirar a barreira causada pelo pecado, de tirar o senhorio exercido pelo pecado, Jesus ele remove também a condenação eterna consequente do pecado. Porque o homem ele é pecador, o seu destino eterno, justo, seria o inferno, seria o lago de fogo, a separação eterna de Deus. O pecado ele causa separação entre o homem e Deus, e seria muito justo que cada homem passasse a eternidade separada de Deus em castigo eterno no lago de fogo. Mas Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há. Não existe qualquer condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que foram beneficiados com o sacrifício de Cristo, para esses não há condenação. Ou seja, a condenação eterna, ela foi removida, foi tirada de sobre aqueles que confiaram em Cristo como seu Salvador. Embora eu não tenha colocado aqui, mas Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, declarados justos, declarados inocentes. Isso se trata de que foi tirado a culpa daqueles que confiam em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele remove a condenação eterna que é consequente do pecado. E também, por fim, Jesus Cristo, ele remove a presença do pecado em nossa natureza. Por enquanto, quando você crê em Cristo, o pecado ainda vai estar presente na sua vida. Mas a barreira do pecado vai ter sido removida, o senhorio do pecado vai ter sido removido, a condenação do pecado vai ter sido removido, mas a presença do pecado ainda não. Mas um dia, em cumprimento às promessas de Deus e como resultado também do sacrifício de Cristo, o pecado, a presença do pecado vai ser removida da vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E essa vai ser uma das grandes bênçãos, um dos grandes momentos na vida do homem, quando o pecado, a presença do pecado for removido de sua vida. Eu vou ler aqui esses versículos, 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 54 a 57, que fala desse momento em que o pecado vai ser removido da vida daqueles que creem em Cristo. A presença do pecado vai ser removida. Falando aqui de quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar,
que nesse momento que Jesus Cristo vai voltar e nós nos encontrarmos com Ele, o nosso corpo, onde está aí presente o pecado, ele vai ser transformado, vai ser glorificado. Então, 1 Coríntios 15:54 diz: E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, o nosso corpo corruptível que se destrói vai se tornar indestrutível, incorruptível na vinda do Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo mortal vai se tornar imortal na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Quando o Senhor Jesus Cristo retornar, a morte ela vai ser vencida. Ela vai ser, as palavras aí de Paulo nesse texto, tragada pela vitória, tomada pela vitória. Então uma pergunta é feita: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Como é que a morte vai ser destruída? No versículo 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte só existe porque existe o pecado. A morte só passou a fazer parte na vida do homem quando o pecado passou a fazer parte na vida do homem. Sem pecado não existe morte. Então, quando diz aqui que a morte foi tragada pela vitória, isso vai ser possível porque o pecado ele vai ser removido. Então, acontecendo a remoção do pecado, vai acontecer também a remoção da consequência do pecado, que é a morte. Por isso que o texto aqui, 1 Coríntios 15:55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então a pergunta, onde está, ó morte, o teu aguilhão, pressupõe que esse aguilhão, nessa ocasião aqui, não existirá mais. Haverá um momento, que será na vinda do Senhor Jesus Cristo, que o pecado ele vai ser removido, o aguilhão da morte, que é o pecado, vai ser tirado. A presença do pecado em nossa natureza vai ser removida. Por isso o versículo 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória. Vitória sobre o quê? Sobre a morte, sobre o pecado. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses quatro pontos aqui sobre em que sentido Jesus ele remove o pecado, o número 1 e o número 2 falam de coisas presentes que já acontecem agora na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. A barreira que causava separação entre Deus foi removida, agora tem perdão, agora foi realizada a reconciliação. O senhorio do pecado também foi removido, embora o pecado esteja presente, ele não é mais o Senhor. E as outras duas coisas, os pontos 3 e 4 aí, se tratam de coisas futuras. A condenação eterna, algo que seria aí para toda a eternidade, também não vai acontecer. Ou seja, aquele que crê em Cristo não será condenado eternamente. Ele terá essa bênção futura, que já é uma bênção que ele desfruta agora, mas que vai ser aplicado aí no futuro. Ele vai poder desfrutar futuramente de nunca ser condenado. E futuramente também, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, em que a presença do pecado será removida de sua vida. Tudo isso ensina que Jesus tira o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Essa foi a nossa primeira observação aqui. O Senhor Jesus Cristo tira o pecado. A nossa segunda observação é que Jesus tira o pecado
do mundo. Jesus tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, diz lá João 29, que tira o pecado do mundo. A eficácia da morte de Jesus não é só para os israelitas. Jesus Cristo, quando veio, ele veio para o povo de Israel, para os judeus, mas a eficácia da morte de Jesus Cristo não está restrita ao povo judeu, aos israelitas. Lá em João 1:12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse versículo de João 1:12 diz: mas, por causa do versículo 11 que diz: veio para o que era seu, ou seja, Jesus veio para o que era seu, para o povo de Israel, mas os seus, o povo de Israel, não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, independentemente de ser de Israel ou não, a esses que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Qualquer pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, que confia no Senhor Jesus Cristo, independentemente da sua nacionalidade, da sua etnia, essa pessoa é dado a ela a prerrogativa, o direito de ser filho de Deus. Lá em 1 João 2:2 diz que ele é a propiciação, ou seja, o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios. Quem escreveu essas palavras foi o discípulo João, o apóstolo João, e ele diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E aí ele afirma, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo não é o sacrifício de Cristo apenas para o povo judeu, apenas para os israelitas. Jesus Cristo é o sacrifício de Deus para todas as nações, para pessoas de todas as partes do mundo. Ele é o sacrifício de Cristo em favor dos pecados de pessoas de todas as partes do mundo. Apocalipse 5:9, em um ato de adoração a Deus, seres celestiais dizem lá, louvam ao Cordeiro, ao Senhor Jesus Cristo dessa maneira: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em Apocalipse 5:9, Apocalipse capítulo 5, na verdade, o Senhor Jesus Cristo ele está sendo adorado porque, como diz aí os seres celestiais, ele comprou para Deus pessoas de todas as partes do mundo, pessoas de toda tribo, ou seja, pessoas de toda família, de todo povoado, pessoas de toda língua, ou seja, pessoas de todos os idiomas foram compradas pelo Senhor Jesus Cristo para a salvação. Pessoas de todos os povos, pessoas de todas as nações. Ou seja, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte do Senhor Jesus Cristo foi realizada em favor de pessoas de todas as partes do mundo. A morte de Jesus Cristo é eficaz para alcançar pessoas de todas as partes do mundo. Para todos é oferecido o presente da Páscoa, que é a remoção do pecado. Para pessoas de todas as partes do mundo é oferecido esse presente da Páscoa, que é a remoção dos pecados. Nós iniciamos esses estudos lá no domingo de Páscoa. Esse aqui é o presente da Páscoa, o grande presente da Páscoa. Não é chocolate. É muito bom ganhar chocolate, qualquer que seja o presente. É muito bom. Mas o presente maior que recebemos do próprio Deus é a remoção dos nossos pecados. Cabe a nós adorarmos o Cordeiro de Deus, cabe a nós adorarmos, nos prostrarmos diante do Senhor Jesus Cristo e o adorarmos, porque, só passando rapidamente aqui, o Cordeiro de Deus, ele governa a história. Lá em Apocalipse nós temos
Jesus Cristo, as referências a Jesus Cristo como o Cordeiro. E lá Jesus Cristo é adorado. E uma das coisas que é apresentada do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 6 é que ele governa a história. Apocalipse 6 mostra Jesus Cristo abrindo alguns selos e cada vez que ele faz isso, acontecem eventos aqui na Terra. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro governador da história. O Cordeiro de Deus governa a história e por isso devemos adorá-lo. Devemos adorar o Cordeiro porque ele é adorado no céu. Apocalipse capítulo 5 mostra isso. Os seres celestiais que adoram a Deus Pai, esses seres também adoram o Cordeiro de Deus, adoram o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é adorado no céu, quanto mais deve ser adorado aqui na terra. Também devemos adorar o Cordeiro. Cabe a nós adorarmos o Cordeiro, porque nós viveremos para sempre com o Cordeiro de Deus. Aqueles que forem beneficiados com o sacrifício de Cristo, com a morte de Cristo, eles viverão para sempre com o Cordeiro de Deus. Apocalipse 22, os versículos 3 e 4 diz, falando da cidade celestial, nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e de quem? E do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então nós viveremos para sempre com o nosso Cordeiro. Devemos adorá-lo porque ele é o governador da história. Nós temos visto tantas coisas ruins acontecer em nosso país, na verdade no mundo, por conta desta pandemia presente, o Covid-19, como também temos visto coisas acontecer, coisas que nos fazem questionar, que nos fazem pensar na área política, na política do nosso país. Mas devemos ter paz, ter calma, tranquilidade. Sim, devemos estar atento, olhando todas as coisas, mas não desviar o nosso foco do Cordeiro de Deus. Ele está governando a história. Adoremo-lo por isso. Porque ele é adorado no céu, adoremos ao Cordeiro, porque viveremos para sempre com ele. Adoremos o Cordeiro, adoremos principalmente pela salvação que ele nos dá por meio da sua morte na cruz do Calvário. Jesus, por toda a eternidade, você vê isso no livro de Apocalipse, será identificado como Cordeiro. Por que que ele não foi chamado de Cordeiro só quando ele veio e foi sacrificado? Porque a Bíblia continua a falar de Jesus Cristo como Cordeiro. Por que que o livro de Apocalipse mostra que mesmo na eternidade, Jesus Cristo é chamado de Cordeiro? Como um lembrete eterno do seu sacrifício. Isso mostra de novo a importância que é a morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus, por toda a eternidade, será ainda identificado como Cordeiro, como um lembrete eterno do seu sacrifício. No céu, ou na eternidade, não vai ter nenhuma pessoa salva por um outro meio que não tenha sido o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, se alguém está esperando um outro meio de salvação, está só perdendo tempo. No céu, só haverá pessoas que foram salvas pelo sacrifício de Cristo. Você só poderá desfrutar a eternidade com Jesus se você for lavado pelo sangue dele agora. Esse é o momento de você se arrepender dos seus pecados e confiar no sacrifício de Cristo para que você seja perdoado e volte a ter comunhão com Deus, para que você seja removido da sua vida o senhorio do pecado, para que a condenação eterna seja retirada de sobre você e para que futuramente você seja, a presença do pecado seja retirada da sua vida. Apocalipse 22 e 14 diz, bem-aventurados, felizes de verdade, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue
do Cordeiro. Poderia ser dito assim: felizes aqueles que lavam as suas almas no sangue do Cordeiro. No sangue é uma referência à morte do Senhor Jesus Cristo. A nossa alma precisa ser lavada pelo sangue de Cristo. Claro que isso não literalmente, de forma figurada, para falar do nosso arrependimento, de nos arrependermos da nossa pecaminosidade e de entendermos que somente Jesus Cristo é que pode salvar e confiarmos nele, crermos nele como o nosso Salvador. É por meio do arrependimento e da fé em Cristo que você lava a sua alma no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Só vai desfrutar da eternidade com Deus, da eternidade com Cristo e ser feliz aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Reflita. Tudo isso já é realidade na sua vida? Você já lavou a sua alma no sangue do Cordeiro? Você já foi beneficiado com o sacrifício de Cristo? Perguntar isso é perguntar: você já se arrependeu de verdade? Já se arrependeu sinceramente dos seus pecados? E confiou em Cristo, somente nele, como seu Salvador? Você é alguém que confia inteiramente no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação e sabe que não adianta eu fazer uma outra coisa, é somente Cristo, não há outro Salvador. Para finalizarmos, João 1,29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro, como nós vimos, como o Cordeiro, Jesus é o nosso substituto. Ele carrega sobre si a punição que os nossos pecados merecem. Ele é o Cordeiro de Deus, porque foi Deus quem providenciou esse substituto. Não fomos nós. Não somos nós os provedores da nossa salvação. É o próprio Deus. E hoje nós vimos que Jesus ele tira o pecado, ele remove o pecado do mundo. A oferta da salvação é remover o pecado, é uma solução contra o pecado. E esse benefício é oferecido para pessoas de todas as partes do mundo. Você pode ser beneficiado com a morte do Senhor Jesus Cristo. Se arrependa e creia em Jesus como seu Salvador. Vamos orar para nós terminarmos. Muito obrigado por esse tempo que estamos juntos. Infelizmente, não podemos perceber a presença aqui um do outro, mas enquanto eu gravo essas mensagens, fico tentando pensar nos irmãos, em estar ali no púlpito, podendo ver os rostos de vocês, e isso faz muita falta. Mas mais logo, se Deus quiser, nós vamos poder estar congregados, juntos, adorarmos o nosso Deus com alegria. Vamos orar ao Senhor e terminarmos mais esse tempo. Oremos. Nosso bendito Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta salvação. Obrigado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o nosso coração se alegre cada dia, ó Pai, nesta tão grande salvação. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, as vezes que agimos contrário à Tua bênção, a Tua bênção de ter dado o Senhor Jesus Cristo como nosso substituto, como nosso Cordeiro. Peço em favor daqueles que ainda não têm salvação e que vão ouvir, ó Deus, esse estudo, que o Senhor, em Tua graça, ó Deus, os abençoe, abrindo entendimento para que eles se arrependam, confiem em Cristo como seu Salvador. Abençoe a Tua igreja, Pai. Fortalece a cada um nesses tempos difíceis, supra a necessidade de todos. Em nome de Cristo, amém. O Senhor abençoe a cada um de vocês, irmãos. Boa noite e muito obrigado.